Esta é a Arcai. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. Eu sou a Flávia Amaral e a personagem de hoje é Lisístrata. A nossa convidada, mais que especial para falar sobre ela, é Jane Kelly de Oliveira, professora associada do Departamento de Estudos de Linguagem da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Junto comigo para esta entrevista estão Lorena Ferreira, Bia de Paula e Fernanda Pio na produção. Seja muito bem-vinda, Jane. Eu que agradeço, Flávia, o convite. Para mim é muita alegria estar aqui nesse momento. Eu sou fãzaça do podcast, ouço sempre o podcast enquanto eu estou caminhando, quando eu tenho que estudar. Uso o podcast também como material didático nas minhas aulas, então o trabalho que vocês fazem é muito legal, viu? Obrigada aí por esse serviço prestado. Ai, a gente fica muito feliz em saber, né, da nossa audiência. Sempre que alguém fala que escuta a gente caminhando, eu me lembro de ir caminhando também em Toronto, ouvindo, né, e depois integrando a equipe. É muito, muito bacana mesmo ter você conosco. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Sem mais Queria delongas, agradecer primeiro sim. a você, Flávia, a Lorena, a Beatriz, a Fernanda e o Gabriele também pelo convite. Obrigada. Imagina. Obrigada a você por ter aceitado e por trazer no segundo bloco uma personagem que particularmente é a minha favorita na comédia de Aristófanes. Mas antes, vamos falar sobre você. Como foi aí o caminho que você percorreu até chegar nos estudos clássicos, Jane? Bem, Flávia, a minha trajetória, né, rumo aos estudos clássicos começou depois que eu entrei na Faculdade de Letras na Unesp em Araraquara, porque eu sou a primeira pessoa da minha família a ter formação em nível superior. Antes de mim, nenhum tio, nenhum primo, nenhum avô, nenhuma avó, nenhum tio-avô tinha acesso a esse nível, né, de formação. Então, eu fui a precursora, assim, na minha família, fazer graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. Então, eu venho de uma família de operários, mas consegui passar no vestibular e quando eu cheguei lá na Unesp, em Araraquara, no meu primeiro ano eu tive uma bolsa de permanência. É uma política pública, né, de incentivo à permanência de estudante na universidade. E para ter acesso a essa bolsa, eu precisava desenvolver um trabalho supervisionado por algum professor. Estava no primeiro ano ali entrando, ainda muito fascinada com todo aquele universo, né, que se abria. E eu fiquei em dúvida no começo, porque eu adorava as aulas de literatura clássica e de letras clássicas, né? Fazia grego e latim, e a professora Celeste Desotti foi minha primeira professora, assim, que me acompanhou por muitos anos, e ela é simplesmente maravilhosa. Mas eu, antes de entrar na faculdade, eu gostava muito de um autor brasileiro que é o Valêncio Xavier. E ele é um autor contemporâneo, e aquela narrativa dele, toda recortada e com colagens, me fascinava muito. Então eu titubeei, sabe, ali no primeiro dia. Mas assim que eu falei com a professora Celeste, ela já me tirou todas as dúvidas e eu então me engajei com ela dessa pesquisa. Nesse meu primeiro ano eu estudei Jogos Olímpicos, porque em 2000, né, no ano seguinte, ia ter Jogos Olímpicos de Sydney. Então a gente fez esse projeto, fizemos um site que na época era uma coisa super moderna, inovadora, assim, achei muito tecnológico na época, né? Quem ajudou a gente a montar foi o Wilson Ribeiro Júnior, né, que na área de clássicas ele é conhecido assim por esse suporte tecnológico também, né? E onde tinha esse conteúdo abrigado, e depois esse conteúdo foi transferido para um greciaantiga.org, que é também um site bem conhecido, né, na nossa área e que é mantido ali pelo Wilson também. Então, esse foi meu primeiro caminho, né? Aí no segundo ano eu já fiz iniciação científica, no terceiro também, aí comecei a estudar comédia, né? Comecei a estudar teatro, e assim foi. Então, foi um início ali depois do meu primeiro ano na faculdade. E ainda bem, né? Porque eu adoro, assim, não consigo sair disso mais. E na época, assim, da faculdade também, lá na Unesp em Araraquara, a gente tinha um grupo, né, de leituras dramatizadas, e isso era excelente, porque isso
alimentava muito o nosso imaginário. Então, foi por aí o meu caminho, né, para chegar nos clássicos. E Jane, sabemos que você participou do Gizancene, um grupo de leituras, né, dramáticas da Unesp Araraquara. O quanto isso assim influenciou as suas pesquisas? Ah, influenciou muito. Porque quem, né, teve a oportunidade de participar dessa experiência, de integrar o grupo Gizancene, foi totalmente influenciado. Para quem não sabe, o grupo Gizancene foi um grupo que começou com a ideia de fornecer acesso a esses textos antigos. Então, a gente lia tanto textos latinos, gregos, quanto textos em sânscrito, né? Então, os professores traduziam e adaptavam a peça, e os professores, juntamente com os alunos de graduação e pós-graduação, faziam a leitura dramatizada. Mas não era uma simples leitura dramatizada. A gente ensaiava, a gente fazia marcação de cena, fazia escolha de indumentária. Então, toda essa reflexão sobre o fazer teatral, né, que vai além da leitura do texto, isso marca muito a minha pesquisa até hoje. Então, não só a minha pesquisa, mas a minha atuação como professora também, né? Então, nas minhas aulas, quando a gente trabalha com qualquer texto, eu faço questão de fazer a leitura em voz alta, porque o texto teatral, quando ele é lido em voz alta, ele ganha novas dimensões significativas que a leitura silenciosa muitas vezes não revela. Então, a participação do Gizancene me permitiu pensar concretamente, né, e não apenas teoricamente, em como que as outras dimensões do signo teatrais podem ser importantes para a nossa compreensão do texto teatral. Então, se a gente pensa ali no signo teatral como obra de arte semiótica, né, você tem ali escolha de iluminação, de entonação, de altura de voz, se você vai falar com sotaque assim, um sotaque assado ou sem sotaque, se você vai imitar um outro personagem que está em destaque no momento, como que você vai construir um cenário que representa uma cidade. Eu lembro muito bem uma vez que a gente foi fazer uma representação da Medeia, e aí a escolha para construir o castelo foi construir um castelo com colagem de jornal, né? Então a gente fez uma parede inteira de jornal e depois, na hora do incêndio, aquilo lá era destruído em cena, né? São essas escolhas que vão fazendo a gente pensar melhor e adimensionar melhor os significados da obra de arte teatral, né? E isso me acompanha até hoje, porque eu penso em tudo isso, né, quando eu oriento um TCC, eu oriento uma pesquisa, uma iniciação científica, ou mesmo dou minhas aulas, né, no curso de graduação em letras. Muito bacana, Jane, pensar como uma iniciativa do departamento que foi, né? Eu não sei se eu acho que eles estavam pensando em retomar depois que eu passei pela Unesp, mas é interessante pensar como a iniciativa de um departamento, integrando ali os textos antigos, vai provocar uma série de outras iniciativas e práticas né, docentes, de pesquisa de todos os envolvidos, né? Porque não só os professores, mas, sobretudo, os alunos. Então, pensando nessa prática, ou da prática docente que você falou, né, que leva muito desses seus anos iniciais na Unesp, vamos pensar um pouco sobre os desafios que você tem em estar numa universidade que não tem uma área específica de letras clássicas. Então, como que navegar aí esse ambiente, usar as suas práticas de um departamento forte e sólido de clássicas dentro de um cenário que não tem um espaço físico ou departamental, mas, porém, você atua nele. Bem, o primeiro lugar que eu fui professora universitária, né, depois que eu estava ainda fazendo meu doutorado, fiz um concurso numa universidade estadual do Paraná e eu fui aprovada lá na UEM, né, Universidade Estadual de Maringá. Fiquei lá por alguns anos e lá tinha uma área de clássicas dentro do departamento. Não tinha exatamente um departamento, mas tinha uma área, né? E essa área atuava tanto no curso de letras quanto no curso de filosofia. Quando eu atuava lá, nesse lugar que tem a área de clássicas, essa minha formação, né, numa instituição como a Unesp, que tem uma área forte, né, de professores na área de clássicas, a minha prática docente funcionava um pouquinho diferente, porque você podia trabalhar com texto clássico grego,
né? A gente tinha projetos de ensino de tradução e mesmo nas aulas do curso de graduação, né? Não nesses projetos mais voltados para a área, a atuação também era interessante, porque tanto na UEM, que foi o primeiro lugar onde eu trabalhei, quanto na UEPG, eu repliquei uma experiência como essa que eu tive do Gizancene, né? Então, na UEM eu tinha esse grupo de representações de textos, né, clássicos, e depois isso expandiu, a área de literatura resolveu também ensinar outros textos, tal. Só que já faz algum tempo que eu migrei para o EPG, pedi uma transferência por questões pessoais, né? Eu lembro aqui do podcast da Cris Franciscato, que ela disse que não permaneceu numa cidade onde tinha uma área de clássicas por causa dos desígnios de Eros, né? E o meu caso foi parecido. Morando em Maringá, conheci meu atual marido, me apaixonei e ele era de Curitiba. E então, por causa de desígnios de Eros, também eu migrei da UEM para a UEPG. E lá na UEPG, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que então não tem a área de clássicas, como a Flávia falou. Só que a gente é criativo, né? E aí a gente sempre vai encontrando caminhos para chegar nas clássicas. Então, como que funcionava? Tinha lá uma disciplina literatura e mulher. E quando eu ia dar, eu focava em literatura e mulher na antiguidade, trabalhava com essas personagens femininas, né? Existem disciplinas na área de clássicas na UEPG, mas essas disciplinas ficam numa área que a gente chama de flexibilização curricular, né? Como uma optativa. E os alunos têm muito interesse mesmo, e todos tem muita procura, muitos alunos gostam de fazer as disciplinas que eu ofereço. Então, os desafios que eu enfrento são esses de não ter, eu acho que principalmente colegas para falar a respeito, né? Eu não consigo ter debatedores da pesquisa ali no mesmo departamento. Então, as relações de pesquisa que eu faço muitas vezes são fora da universidade onde eu trabalho, mas os meus colegas são simpáticos, né? A existência de disciplinas que versem sobre a antiguidade clássica, mas isso não tem possibilidade de se tornar uma área forte. Eu sei que a gente tem, né, aquele grupo de latinistas brasileiros, e no último evento esse foi um tema, né? Como que o professor que é latinista se vira em universidades que não têm um curso de latim, e que, na verdade, é a grande maioria, né? Então, acho que nós temos muitos colegas numa posição parecida com a minha, que são formados em cultura clássica, mas trabalham em outras universidades. E o meu caminho foi esse, Flávia. Eu fui abrindo meu espaço, trabalhando com disciplinas que estabeleciam diálogo, né, entre a literatura clássica e a literatura moderna. Isso um pouco foi guiando também os meus projetos de pesquisa, né? Então, eu sempre trabalhei com a relação entre passado e presente. Atualmente, eu trabalho um pouco com a teoria da recepção clássica, pensando como essas obras clássicas vão estabelecer um diálogo com as obras atuais, né? E como as atuais também permitem que a gente olhe para essas obras do passado com outros olhares e enxergue coisas que a gente não enxergava ali antes. Então, esse é meu desafio, né? Mas é gostoso também, porque a gente consegue ampliar um pouquinho o olhar e pensar como que esses usos do passado servem para a gente pensar também, não só na recepção artística, né? Mas também como que, teoricamente, a gente é guiado pelo nosso contexto histórico. Não, Então, sem acho que dúvida. é isso. Com certeza, e é muito, muito bacana você compartilhar essa prática, porque é a realidade de muitos dos nossos colegas, e é um caminho de pesquisa muito, muito rico, né? Então, que bom que eles têm você aí para poder, né, plantar essas sementes e trazer esses diálogos. Bom, vamos fazer uma pausa então, e na volta a gente fala sobre Lisístrata. Você ouve podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br
e nas redes sociais @arcaionb. E lembre-se, Arcai é com CH. Bem, ouvintes, estamos de volta, então, para falarmos sobre a Lisístrata com a professora Jane Kelly de Oliveira. Bom, eu já dei o spoiler aqui, que é a minha personagem favorita da comédia de Aristófanes, mas vamos primeiro apresentar quem é essa mulher, quem é a Lisístrata, então, Kelly, conta um pouco pra gente. Bem, Flávia, a Lisístrata, né, como você mesma disse, é a personagem de uma comédia chamada Lisístrata, e quem escreveu essa comédia foi Aristófanes no século V a.C. Essa comédia é muito, acho que é uma das mais divertidas mesmo, não é à toa que ela é uma das que as pessoas mais gostam, e conta a história dessa mulher, né, que inconformada com a Guerra do Peloponeso, que já durava 20 anos, né, na Grécia, essa mulher então decide propor uma solução. E a solução dela é convocar todas as mulheres da Grécia, não apenas de Atenas, né? Só para contextualizar, a Guerra do Peloponeso foi uma guerra que opunha atenienses e espartanos e os seus aliados, né? E essa mulher então decide convocar todas as mulheres da Grécia, as aliadas de Atenas, né, e as inimigas de Atenas, para organizar essa greve de sexo. E toda a comédia é muito engraçada, porque quando elas estão, né, fazendo uma assembleia para decidir como vai ser a greve, muitas já querem desistir ali na hora, quando elas ficam sabendo que a arma delas vai ser exatamente se privar do que elas mais gostam, do que elas mais desejam, que é o sexo. Mas a Lisístrata, então, insiste, diz que isso vai ser eficiente e realmente a coisa dá certo, né? Dá certo, como todas as comédias de Aristófanes, que tem ali aquela solução sempre inusitada. Então, as mulheres fazem essa greve, só que toda a organização é dividida em duas frentes. Enquanto as jovens vão trabalhar seduzindo seus maridos e depois se negando ao sexo, as mulheres mais velhas vão tomar o tesouro da cidade, vão ocupar o Partenon. Isso gera uma série de consequências, mas a principal consequência, que também é muito hilária, é que acontece uma epidemia de ereção. Então, todos os homens, né, chegam na cena, assim, com uma ereção e aquilo faz eles sofrerem demais, porque eles reclamam, isso que tá difícil, nunca vi tortura tão parecida com essa, e assim por diante, né? E uma série de piadas e brincadeiras surgem daí, porque os homens aparecem na cena e falam: você não quer negociar paz? Vem com essa lança apontada para mim, né? Então, essa é a Lisístrata, essa mulher que consegue mobilizar, né, um grande número de outras mulheres que estão em posições contrárias nessa guerra do Peloponeso. E essa ação coordenada pela Lisístrata é o que faz a dissolução da guerra. O nome Lisístrata tem um significado, né? E as tradutoras que versaram essa obra para a língua portuguesa, que são a Adriane Duarte e a Ana Maria Pompeu, elas traduzem. Licis significa dissolver, desmanchar, e trata significa exército, tropa. Então, a Lisístrata é aquela que dissolve a tropa, que desmantela, né, esse instinto bélico masculino. Então, essa é a Lisístrata, né, nessa comédia de Aristófanes. E, Jane, a Lisístrata é uma personagem, digamos, que soa bastante atual, né? É possível, assim, fazer uma leitura moderna da personagem? Uhum. Bem, esse é um debate que existe, né? Porque a Lisístrata, quando a gente pensa nessa peça, em como essa comédia é construída, né? E como a gente consegue interpretar essa obra, levando em consideração quais são os personagens que estão em cena, quem fala o quê, prevendo a movimentação cênica, a gente consegue perceber que a Lisístrata, ela não é revolucionária, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela propõe uma greve, que ela mobiliza as mulheres, que ela tem esse poder aí de mobilizar massas, né, em prol de um objetivo, toda a ação dessas mulheres é voltada para o desejo do retorno dos homens que estão ausentes por causa da guerra, né,
desse retorno para Atenas. E o que elas desejam exatamente é que os homens voltem para Atenas para que os papéis masculinos e femininos sejam reestabelecidos. Né? Então, quando eu digo que a partir da análise da peça a gente consegue chegar nessa interpretação, é que as personagens femininas majoritariamente aparecem no início da peça, no início e no meio da peça. Então, nós temos um coro de mulheres que se opõem a um coro de homens. A maior parte dos versos dessa comédia tem mulheres em cena se articulando e negociando essa greve, né, e o final da Guerra do Peloponeso. Mas, a partir do momento que esse acordo é feito, né, entre os embaixadores atenienses e espartanos, não tem mais fala feminina. Então, os últimos 200 versos da peça são falas masculinas comemorando esse reestabelecimento da paz e o contato sexual com as mulheres que eles vão ter, né? Todo o enredo da peça também e toda a organização do espaço cênico é muito interessante, porque as mulheres se abrigam no Partenon, que é um templo de Atena, que é uma deusa casta, né? E aquele lugar é interdito aos homens, então os homens não podem penetrar no Partenon. Então, o Partenon, na verdade, além de ser um lugar, né, de abrigo dessas mulheres, ele representa, além do lugar, representa o próprio corpo feminino que não quer ser penetrado pelo corpo masculino, né? E depois de um momento, quando essas negociações são concluídas, o que acontece não é um convite das mulheres, dos homens entrarem, é uma própria voz masculina que diz: vamos entrar agora no Partenon. Né? Então, essa é a minha leitura que me consegue dizer, né, que, apesar de Lisístrata ser uma comédia muito engraçada, inovadora, ela, naquela época, eu acho que ela não foi vista como uma comédia revolucionária, assim, né? A gente não consegue olhar para ela e ver revolução, pelo menos não ver uma revolução no sentido de que vai provocar uma mudança na organização social. Tá? Só que, por outro lado, essas mulheres se organizam em prol de algo que elas desejam, né? Então, se a gente pensar na quarta onda do feminismo, por exemplo, elas são revolucionárias no sentido de elas promoverem essa pequena revolução de ir atrás do que elas desejam, né? Mas, independente dessa organização aí, dos elementos, né, significativos da comédia de Aristófanes, quando a gente olha para essa peça com o nosso olhar atual, que já teve contato com toda a revolução feminista, a revolução sexual das mulheres, com tudo que a gente sabe sobre luta de classes, né? Quando a gente vê com o nosso olhar, na verdade a gente não tem outro, né? A gente não tem outra forma de enxergar essa peça, só com o que a gente sabe hoje a gente consegue olhar para esse texto do passado, mas quando a gente volta a olhar para essa peça, a gente consegue sim ver uma peça muito moderna e que ainda diz muito para a nossa sociedade, né? Porque a gente consegue ver nessa comédia esses topos, né? Esses ícones de luta, esses ícones de força feminina, essa ideia da mulher ir atrás do que deseja, né? Mesmo que esse desejo, quando a gente olha para a peça antiga, seja o retorno dos seus maridos e o restabelecimento da ordem social que tem ali as funções de gênero feminino ou masculino. Né? No entanto, a comédia Lisístrata é uma das comédias mais revisitadas na atualidade. Né? O Aristófanes tem 11, mas quando a gente faz um estudo e a gente até percorre assim, obras que trabalham com recepção clássica, a gente vê que Lisístrata tá ali, né, como protagonista dessas releituras, porque, na verdade, a gente tem ali uma sementinha, né, ou melhor, tem ali um óvulo do que a gente pode criar a partir daquele texto antigo. E o que é muito interessante é que não só a teoria, né, não só as teorias pós-coloniais ou as teorias feministas, ou mesmo a teoria de recepção dos clássicos, mas também
as próprias recepções artísticas impelem que a gente olhe para esse passado e enxergue essa peça diferente. E aí você começa a perceber ali muitos elementos que a própria história de construção teórica masculina camuflaram ao longo de muitos anos, né? Então a gente olha para esse passado pelo óculos de uma teoria. E, na verdade, por muitos anos, muitos séculos, né, essa teoria foi escrita por homens. E agora, então, eu acho que é importante nós olharmos para essas obras do passado, não só nós, mulheres, mas nós, mulheres e também homens, olhar para esse passado e procurar descortinar, né? Desvendar o que a própria teoria escondeu por muito tempo. Certo, Jane. E você poderia nos dizer assim, sobre a recepção dessa personagem? A recepção é fantástica, né? A recepção no cinema de Lisístrata é muito profícua, né? A gente tem um filme da década de 50, Destino de Mulher, e nessa Destino de Mulher, que é um filme feito em 3 partes, tem uma parte que é a Lisístrata. Na última década, a gente teve dois filmes premiados, né? A Fonte das Mulheres, do Mihaly Eno, e Chirac, do Spike Lee, são dois filmes que foram premiados, e sempre esse olhar ao passado, esse olhar que recupera a Lisístrata, é muito produtivo. A Fonte das Mulheres, por exemplo, né, do Mihaly Eno, ambienta esse enredo da Lisístrata num espaço muçulmano. Então, aí você já vê o alcance, né? E nesse filme, por exemplo, as mulheres fazem greve de sexo por causa da divisão injusta do trabalho, né, guiada pelo gênero. Em Chirac, o Spike Lee ambienta esse enredo em Chicago e ele vai ali colocar a Lisístrata intermediando uma guerra de gangues. Então, o espectro é muito grande, né? Porque nessa obra antiga, o Aristófanes, né, como toda obra clássica, você tem ali elementos, você tem debates e questões que ainda não foram encerradas. Então, desde o século V até hoje, essa comédia ainda é importante. Então, tem discussões que foram abertas ali e que ainda são importantes para a nossa atualidade. Então, eu acho que a recepção é uma estratégia, é uma forma muito produtiva, não só artística, mas também teórica, porque permite que a gente revisite esse texto do passado, né? A teoria da recepção, que agora vem muito forte, né, no estudo da recepção clássica, ela vai trabalhar com essa ideia, que ambas as obras vão se retroiluminar. Então, se eu leio Lisístrata, ou eu vejo uma representação moderna de Lisístrata, ou eu assisto um filme, né, que vai falar sobre essa personagem, na verdade, eu não tenho a ideia aí de uma herança ou de uma tradição, e sim como, mesmo essas releituras modernas permitem que a gente olhe para esse passado e veja elementos que não foram vistos ali, né? Então, por exemplo, muitos estudos sobre as mulheres na antiguidade vão dizer que as mulheres gregas, né, eram reclusas, não tinham interesse pela política. Só que quando a gente olha para essa obra do Aristófanes, à luz de tudo que a gente viu depois do Aristófanes, a gente consegue ver algumas frestinhas ali. Eu vou ler um trechinho aqui só para contextualizar, tá? No momento em que a Lisístrata, né, tá discutindo com o delegado, e o delegado diz para ela assim: vocês estão aí fazendo greve, vocês não entendem nada de guerra, então pare com isso, né? E o delegado diz assim: vocês ficam falando coisas sem saber, vocês têm que parar de saber, senão vocês vão se dá mal. E a Lisístrata diz assim, eu vou ler um trechinho aqui da tradução da Adriane Duarte. Ela fala assim, olha, num primeiro momento, suportamos em silêncio, por prudência, tudo o que vocês homens faziam. Não nos deixavam sequer grunhir, e não estávamos satisfeitas com vocês, mas compreendimos vocês bem, e muitas vezes em casa escutávamos quando deliberavam mal sobre um assunto importante. E se, no íntimo aflitas, perguntávamos sorrindo, o que vocês decidiram anotar na coluna sobre as tréguas na Assembleia de hoje? E o que você tem a ver com isso? O marido dizia. Não vai se calar?
Eu me calava. Aí uma outra personagem diz assim: eu não me calava, não. E o delegado diz: com certeza você se lamentaria se não se calasse. E a Lisístrata então responde: por isso mesmo eu me calava então. Mas em seguida era de novo informada de alguma outra decisão de vocês ainda pior. Quando perguntávamos como levaram isso a cabo, marido, de forma tão tola. Então, quer dizer, esse diálogo, né? Você vê ali uma personagem feminina perguntando: como que foi a Assembleia hoje? Como que vocês votaram? Naquele assunto específico que eu sei qual é. Por que vocês chegaram a uma decisão tão tola, né? Então, isso faz a gente relativizar um pouco esses discursos sobre a mulher na antiguidade, né? E é claro, quando a gente pensa em mulher grega, esse conceito de mulher grega, isso é muito equivocado, porque você tem múltiplos papéis e depende de que época você está olhando para essas mulheres, né? O próprio evento da Guerra do Peloponeso vai marcar uma mudança muito grande no papel da mulher nessa sociedade, né? Com a ausência dos homens que estão em guerra, essas mulheres têm que cumprir funções diferentes que elas não cumpriam normalmente. Então, essas frestinhas que estavam aqui desde sempre, quando a gente olha para eles de novo agora, com o nosso olhar, né, pós-colonial, você olha e pensa, olha aqui, é uma personagem feminina que está preocupada. O que aconteceu na Assembleia? Por que vocês votaram de forma tão equivocada, né? Então, esse é só um exemplo, mas tem outros. Então, apesar da mulher não ter esse papel político, não poder votar, não poder se candidatar, isso não significa que ela não tinha interesses, né? Afinal de contas, né, ali por volta do 450, o cidadão ateniense só pode ser cidadão ateniense se a mulher é ateniense de fato e prove em corte, enfim. Muito bacana, Jane. Foi um prazer ouvir você, saber mais sobre você e sobre essa personagem que é a minha favorita e tenho certeza que de muitos dos nossos ouvintes. Muito obrigada pela sua presença conosco aqui no podcast. Eu que agradeço, Flávia. É um prazer ter falado com vocês. Gostei muito, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, então. Até a próxima a todos os ouvintes. Até mais. Você ouviu o podcast Arcai da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!